Amigos do Grupo Guarani de Comunicação, a nossa equipe de reportagens encontra-se aqui no comando da Guarda Municipal de Pacajus. Aqui ao meu lado, Ezequias Márcio, ele que é o comandante dessa guarda, e relata pra gente, né, as principais ocorrências e o trabalho da guarda em si no seu dia a dia. Ezequias, bom dia. Bom dia, Chico Neto, bom dia a todos os telespectadores da TV Guarani. As ocorrências, elas estão, né, oscilando, né, com assaltos, furtos, demandas não só aqui no centro, mas também demandas no interior, né? Já visto que os populares chegam e aí solicitam, fazem suas reclamações, né? Mas a Guarda Municipal, ela está, como eu falei na minha entrevista anterior, vivendo um momento muito delicado, né? Que é a questão da valorização, e aí o popular, fatalmente, hoje não vê o volume da guarda, de atuação da guarda como via antes. Isso aí é fato, a gente não pode esconder isso, né? Mas a guarda está trabalhando em cima de emergências e demandas oficiais, onde a solicitação do comércio local, né, a gente ainda está atendendo, né, para justamente diminuir a incidência de assaltos aqui no centro, de conflitos aqui no centro, e isso está acontecendo, né? Houve essa diminuição. Tá? Mas a gente sabe que aí fica os bairros periféricos necessitando. Peço até desculpa, né, em nome da guarda, da população, por não haver uma efetividade nesse sentido, tá? Mas é porque a gente trabalha ainda resolutamente com um quadro muito pequeno, onde eu ainda tenho uma única viatura em operacionalidade. O prefeito agora nos entregou uma viatura, né, que foi cedida pelo Estado, onde ele mandou fazer toda uma reforma dela, tá uma viatura aí perfeita, mas aí eu tive que pegar a viatura SPIN e ceder para o administrativo, né, que foi um comum acordo, e aí tem a concepção do quadro que está diminuído, né, onde eu tenho pessoas de férias, tenho pessoas de atestado, e consigo ainda colocar uma viatura em trabalho, onde está atendendo, né, a demanda local. A gente passou por um estado de crise, né, que graças a Deus foi sanado, mas aí eu tenho problemáticas que eu pego essa viatura e ponho para atender, por exemplo, o acompanhamento dos alunos escolares até Itaipaba, que aí a gente sabe que é um problema muito grande, são filhos de pessoas, de munícipes que têm essa sua preocupação, certo? E apoio, né, aos demais órgãos que estão acontecendo, a exemplo do Conselho Tutelar, a viatura do plantão de ontem teve que ajudar até os moradores que chegam a estar perto do Cascavel, que aí é a limitroficidade, onde jovens tinham fugido de casa, e o Conselho Tutelar foi até o resgate dessas crianças, enfim. E aí está sendo feito esse trabalho, tá? É um trabalho que muita gente pode considerar irrisório, né, por assim dizer, em detrimento a abordagens como eram feitas, né, em recuperação de motos como estavam sendo feitas, e toda essa demanda perigosa, em tese, a gente está remanejando para a polícia, que infelizmente, né, segundo o Tenente Hugo, também teve seu quadro diminuído, né, de janeiro para cá, como eu havia falado antes também. Então, assim, a gente está vivenciando essa particularidade, mas buscando melhorias para atender a sociedade melhor. E daí eu já posso dar o feedback que acredito que amanhã o prefeito vai estar se reunindo com a representação da categoria para dar uma solução, certo, plausível ao que estava sendo negociado. O prefeito, muito sensibilizado com isso, vai atendê-los e conversar com eles, e eu acredito que após essa conversa o ânimo da categoria melhore, né, e aí possamos, digamos, atender com maior volume. Mas tem outra problemática, por exemplo, a equipe de hoje fez a prisão de um meliante que estava aqui no centro, assaltando com faca. E na audiência de custódia, ele falou que foi machucado pela guarda. E aí a guarda, hoje eu tive que liberar, né, os guardas para fazerem suas justificativas, aí tiveram que ir no sindicato em Fortaleza assinar procurações. Então, nesse meio tempo, eu perco guardas, porque tem que dar uma resposta à Justiça, né, estadual, que solicita que o guarda se esclareça novamente. Está tudo lá no BO, mas mesmo assim o guarda tem que se locomover para fazer esses esclarecimentos. Aí eu perco muito. E o guarda, se não o fizer, acaba recebendo um processo. Então, a gente tem que tomar determinadas decisões sempre pensando no futuro, porque as cobranças sempre vêm para nós. Chega a ser uma precaução. Chega a ser uma precaução e que demanda tempo. Aí às vezes as pessoas não estão cientes disso, aí fica, não, está faltando, e isso também acontece com a Polícia Militar.
E às vezes diz, não, está faltando a segurança no município, está faltando aquilo, está faltando isso. Tem alguma luz assim, Ezequias, sobre a questão do concurso público? Muito se falou nesse concurso público e até hoje que nós podemos ver aí que não está passando do papel. Bem, na verdade, isso, como eu já falei antes, é uma decisão do nosso prefeito que está vendo com todo o cuidado, certo? Já visto que a administração dele, ele vem provando isso, é uma administração coesa, coerente, centrada, que valoriza toda a sociedade. É uma preocupação que ele tem. Isso está em negociação com o nosso secretário, né? Onde eu fico esperando o feedback deles. Nesse sentido. Mas outra melhoria que está acontecendo, né, foi firmada, né, e isso veio de um trabalho do nosso secretário anterior, que foi o José Cosme de Carvalho Filho, a cedência da Brisanet em detrimento a câmeras de vídeo monitoramento, onde serão instaladas na cidade. Já começamos esse trabalho, onde a gente vai poder mapear locais onde estava havendo muita incidência de assaltos a funcionários das empresas aqui circunvizinhas, né, ao comércio em si, a saídas e entradas da cidade, onde a gente vai estar mapeando e tendo uma central de vídeo monitoramento aqui na Guarda. Acredito que até metade do mês que vem já vai estar o serviço operante. Isso vai desafogar um pouco as rondas intensas da viatura. Já visto que vamos trabalhar com uma viatura ainda, pelo fato do quantitativo. O prefeito já dirimiu que os guardas possam fazer horas extras para que a gente possa colocar outra equipe em detrimento ao serviço. Então, estou aguardando a resposta da categoria. Eu não posso pegar o guarda pela mão e obrigá-lo a fazer isso, né? Ele tem que estar com essa vontade de fazê-lo, porque o profissional motivado, ele opera 1000 vezes melhor. E eu estou esperando isso do profissional, né? A gestão que atualmente está trabalhando, ela está muito alencada, o secretário, tanto o subcomandante Jorge quanto a isso, certo? E nós promovermos toda a tranquilidade para que o guarda não tenha um outro estresse, certo? Em detrimento ao que ele espera, que é a valorização, que acredito, reforço, a partir de amanhã, após a conversa do prefeito com a representação da categoria, isso vai ser sanado, né? Então, as melhorias, elas vão acontecendo em tempo. Obviamente que a população tem a sua eminência, né? Ela quer que o seu serviço, a sua demanda seja sanada agora, certo? E a gente está tendo o cuidado de, em tempo hábil, conseguir isso, né? Sanar essas demandas. Houve há pouco, né, o que você até fez a matéria, é um curso de preparação para profissionais. E, infelizmente, tivemos a participação só de um único guarda, onde o guarda não é obrigado a participar, obviamente, mas a gente quer que cada vez mais a nossa guarda se capacite, embora que todos já tiveram capacitações, mas a gente promove nessa requalificação, uma nova capacitação, buscando justamente esse serviço de excelência para que aconteça. Mas o curso aconteceu em tempo, foi um sucesso, haja vista que outras guardas participaram. Pessoas de Pacatuba, Maranguape estiveram aí conosco, né, e buscaram esse entendimento. E aí faço uma ressalva: o local do curso, né, que houve, tá, ele ainda pertence à Secretaria da Educação, onde eu tive pessoalmente conversando com o secretário Darlan, que nos cedeu, certo, harmoniosamente o local. Tá, ele sempre está aí parceiro conosco, e temos alguns projetos futuros para atender a comunidade escolar nesse sentido, onde a gente vai sentar novamente e promover, tá, a presença da guarda nas escolas, tá, fazendo essa ronda preventiva que foi deixada um pouquinho de segundo plano, haja vista pelo serviço ostensivo que estava sendo feito. Né? A guarda estava muito concentrada em apoiar a polícia militar, apoiar a polícia civil com as abordagens, com acompanhamento, escolta de preso, né? E isso agravando ainda mais, porque quando o guarda ele é chamado na audiência para responder ao juiz como foi feito a prisão de determinado elemento ou indivíduo conflitante, tá? O guarda ele tem que dizer o passo a passo que foi feito. E aí a gente trabalha com equipamento de menor potencial ofensivo, que em detrimento à arma de fogo é obsoleto. Mesmo assim, o guarda faz lá o seu trabalho, né? Tenta se proteger o máximo possível. Por isso, a exigência, não a exigência, digo, mas a necessidade de estar qualificando cada vez mais e atualizando as técnicas para promover essa segurança para o guarda municipal. Mas só que agora toda a categoria, está preocupada, né? O Ministério Público o Supremo Tribunal Federal não concedeu o direito de uma guarda, isso a nível nacional, ter a sua aposentadoria especial. Então o guarda já pensa, eu estou atuando
tentando fazer o máximo de serviço de excelência para atender a sociedade, mas o meu futuro lá, o que é que me espera? Porque se um guarda desse ficar de atestado, toda a gratificação dele vai cair em torno ali de uns 60%, ele perde do seu rendimento. Então, quando ele mais precisa, né, do recurso, ele será reduzido. E ele está pensando nisso, certo? E isso interfere no seu desempenho. Não tem como negar isso. Então, a gente está buscando soluções mais seguras para eles. A exemplo do vídeo monitoramento, onde eu vou alocar 2 guardas para mapearem todo esse setor. E aí eu vou ter um quantitativo maior dentro da viatura, que eu vou colocar os 4, que é o correto, né, para a viatura fazer o patrulhamento preventivo nas escolas, nos postos de saúde, né, que a minha intenção é essa, começar a partir justamente do mês de novembro. Aí a gente já vai ter a demanda de final de ano, né, a demanda que vem chegando de eventos que estão acontecendo. Houve um plantão que os guardas atenderam mais de 6 incidências de som alto, certo? E a guarda está indo lá, conversando com as pessoas, né, solicitando o bom senso, intermediando para que elas não extrapolem, para que não haja, a partir daí, uma incidência de crime maior, né? Então, a atuação da guarda está muito nesse sentido, certo? A população vai dizer, não, é pouco para o que havia sendo feito. Realmente, a gente entende isso. Mas temos que pensar na segurança desse pessoal, né? Eles mesmos, conjuntamente, estão coesos nesse serviço, nesse caminhar, certo? Então, o comando da guarda apoia, porque é uma causa justa e legal. Não posso, a partir daí, mensurar nada mais disso, certo? Mas, na medida do possível, o que é dentro da legalidade, a guarda está atuando e está agindo com coesidade, certo? Muitos podem, cadê a guarda? Políticos já fazem isso, empresários já também cogitam isso, a população em si cogita isso, né? E eu espero que isso também sensibilize, certo, os nossos gestores maiores. A importância que a guarda tem aqui na sociedade, ela é muito grande, é muito forte, certo? E a guarda atualmente está esperando essa solução, que ela está muito psicológica. Então o guarda ele precisa sentir essa valorização, tá? Que acredito eu que será a partir de amanhã dado o pontapé inicial nesse sentido, né? E vamos ter a presença da guarda em detrimento a todo o espaço da sociedade aqui de Pacajus com maior incidência, certo? Mas nesse tocante a gente está indo passo a passo, coesamente, dentro da legalidade, para evitar que o guarda, após a solução de um sinistro, tenha a sua vida, digamos assim, atrapalhada, porque tem que prestar esclarecimentos à justiça. E tem que ser feito isso. Não está é um trâmite legal. Só que isso demanda o quê? Que o guarda, geralmente ele é intimado no seu dia de folga. Aí ele mora em Fortaleza, tem gastos para ter que vir. Se ele não puder vir, ele tem que justificar. E isso tem que ser uma justificativa plausível, senão ele comete, né, um ato infracional perante a justiça, e isso não pode acontecer, o guarda sabe disso. Então, todo esse envolvimento demanda um guarda um certo de sabor. E eles, poxa, cadê minha valorização? Né? Então tem que ter. A questão fator humano é que predomina, né? Eu queria até te agradecer aqui pela entrevista. E com certeza, toda segunda ou terça-feira nós estamos aqui para levarmos a informação sobre a Guarda Municipal. Queria até que você mencionasse o telefone da Guarda, para que as pessoas que precisarem da Guarda, né, possam ligar e até mesmo, né, algum problema que ocorra na cidade, a Guarda possa intermediar. Bom, o nosso 153 funciona, tá certo? Está sendo os chamados que acontecem. Se a viatura puder sanar, a viatura irá, ela não se nega, a equipe de viatura não se nega a fazê-lo. Caso não haja condições, a viatura vai diretamente à Polícia Militar solicitar o apoio dela e se encaminha. Isso está sendo feito, tá certo, através de 153, ou então no celular da viatura, né, que é o 9102-1186, certo, para que isso aconteça a tempo de satisfazer a demanda da sociedade. Certo? Agradeço muito essa entrevista, assim como toda a sociedade, espero, certo, que todo esse ambiente, né, que está ficando muito chato, e peço ao popular que compreenda nesse momento, tá, a exigência que a categoria da Guarda Municipal está solicitando ao gestor, entenda isso, tá certo, e acredito que a partir de amanhã as soluções vão estar acontecendo. O nosso trabalho, ele não parou. Ele teve que haver uma diminuída, tá? Até mesmo para que as pessoas sintam
também, né, a presença. Porque quando a guarda está atuando, existem muitos parabéns, mas fica nos parabéns. E o guarda necessita de mais do que isso nesse momento. E é o que a gente está promovendo, na verdade. É esse esclarecimento à sociedade, a quem quer que queira se esclarecer mais. O Comando da Guarda está aqui de portas abertas, pode vir aqui falar comigo, que eu darei todos os esclarecimentos necessários e provarei que o serviço da Guarda Municipal ele acontece, tá certo? Só que agora ele está acontecendo com passos de cuidado. Precisamos ter esse cuidado, não só com o fator humano, como você esclareceu, mas também com todo o universo legal que abrange e rodeia a Guarda Municipal. Ok, está aí a participação do comandante Ezequias Márcio conversando e até mesmo dando alguns esclarecimentos, né? Porque, na verdade, você tinha, na verdade, uma guarda atuada, mas atuante, que eu digo assim, no sentido de abordagens, no sentido de percorrer a zona rural, mas que tudo isso tem que ter, na verdade, um entendimento necessário para que ele seja bom para ambas as partes, porque o trabalho de excelência, o trabalho de dedicação que a Guarda desempenha aqui é algo assim espetacular. Foram essas as informações, com imagens de Adnei Oliveira, Chico Neto para o programa Ponto a Ponto na TV.